Vamos lá, vamos mudar o nosso tema agora. Nós vamos falar de custas processuais, tá certo, gente? Nas custas processuais, nós temos na CLT o artigo 789. Eu vou falar o artigo e vou explicá-lo para vocês, tá certo? Então, nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos da competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas pela Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observando o mínimo de R$ 10,64 e o máximo de quatro vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Tá certo? Então, o que significa isso, pessoal? Significa que no processo, a hora que o juiz deu a decisão, processo de conhecimento, que é o processo de conhecimento, nós ainda não entramos na fase de liquidação dos pedidos, mas no processo de conhecimento nós já temos ali alguns valores, né? O juiz estabelece ali um critério onde ele já sabe mais ou menos o valor dessa condenação. Então, ali nós vamos pagar as custas deste processo no limite de 2% do valor da condenação. Por exemplo, num processo onde teve acordo, o acordo foi de R$ 10.000. 2% de um acordo de R$ 10.000 daria R$ 200. Então, as custas desse processo se baseiam em R$ 200, né? A pessoa, se ela quiser recorrer, ela vai ter que pagar essas custas processuais no prazo para esse recurso. No nosso recurso na Justiça do Trabalho, a hora que o juiz sentencia, seria o recurso ordinário, que nós até comentamos em aula. Esse recurso ordinário, ele tem o prazo de 8 dias para que a gente impetre com esse recurso ordinário. Ele tem um preparo também, um valor. Mas para isso, nós temos que pagar essas custas do processo, no valor de 2%, independente de condenação. Então, nós tivemos uma condenação de... Vamos continuar colocando o valor de R$ 10.000. Nós tivemos uma condenação de R$ 10.000. A pessoa não concordou. O reclamado não concordou, então ela vai pagar essas custas no valor de R$ 200, observando, né, o limite máximo e o limite mínimo. O limite mínimo de 10,64 e o limite máximo de 4 vezes o regime geral da Previdência Social, o regime máximo da Previdência Social. Então, esse valor de R$ 200, ele está dentro do limite mínimo? Tá. Ele está dentro do limite máximo? Tá. A gente fala a respeito desse limite máximo e limite mínimo, porque pode ter aquelas causas com valores bem altos, 1 milhão, 2 milhões. Então, fica estabelecido o critério que mesmo que ultrapassar esse valor das custas, um processo de 2 milhões que vai dar um valor muito acima, fica estabelecido esse valor mínimo de 4 vezes o limite máximo do regime geral da Previdência Social, né? Nós falamos antes da justiça gratuita, nós falamos das custas processuais, elas estão ligadas a esse regime geral, limite máximo do regime geral da Previdência Social, que é um valor estabelecido, né, pelos tribunais, né? Observando que a gente não precisa saber valor, mas a aula anterior eu falei que o limite, o valor do RGPS, limite máximo é R$ 6.104,06, né? Então, a gente observa 4 vezes isso, fazemos o cálculo e saberemos se nossas custas, na hora que nossas custas, ela no valor de 2%, ela está acima de 10,64, ela está abaixo de 4 vezes o limite geral da Previdência Social, então nós vamos pagar o valor de 2%, estabelecendo esse limite máximo e mínimo. Quando elas têm que ser pagas? No final do processo, na sentença. Porque caso a gente queira entrar com algum recurso, esse valor das custas, eles já vão ter que ser pagos, eles já terão que ser pagos no processo,
que caso a gente tenha que fazer um recurso, é um caso de admissibilidade, que esse recurso vai para o tribunal, que essas custas estejam pagas. Tá certo, pessoal? São isentos de custas quem é o beneficiário da justiça gratuita, os entes públicos, o Ministério Público do Trabalho, Correios e estados estrangeiros. Eu creio que ficou claro aqui para vocês, né, que o limite onde foi feito ou a sentença ou um acordo, o valor de 2%. Faremos o cálculo de 2% daquele valor. Ele é menor que R$10,64, então não precisamos pagar. Mas o limite máximo dele é 4 vezes o RGPS, né? O limite máximo do Regime Geral da Previdência Social. Um abraço, pessoal. Vamos para o próximo tema. Um beijo.